Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu vou discorrer aqui com vocês sobre o clássico La Dolce Vita, filme formidável do diretor italiano Federico Fellini, filme que marcou época na história do cinema, pessoal. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre as desventuras de Marcello, o jornalista e escritor interpretado, e eu diria mais, eternizado por Marcello Mastroianni, o ator italiano, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se ao final dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E mais, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Resenha sobre o filme La Dolce Vita, clássico do cinema, dirigido pelo italiano Federico Fellini. Olha, gente, enquanto eu revia La Dolce Vita, a vida doce, vamos dizer assim, para fazer essa resenha aqui para vocês, para o meu canal do YouTube, eu pensava justamente que a chave, uma das chaves interpretativas, a meu ver, de La Dolce Vita, é a negação, digamos, do sentido. Quando a gente assiste a um filme, quando nós lemos um romance e assim por diante, a gente tenta buscar uma chave de sentido, uma chave de significado, uma chave justamente semântica, para dar prumo à história, para fazer com que ela signifique para nós e signifique em nós. O que Federico Fellini está fazendo em La Dolce Vita, e aliás, não é essa a única oportunidade em que ele faz isso, em Amarcord também há essa dimensão, em 8,5 outros clássicos de Federico Fellini, sobre os quais eu vou em algum momento falar aqui no meu canal do YouTube, existe uma dimensão do jogo. Existe uma dimensão do olhar a esmo, existe uma dimensão da vivência que vai se enraizar naquele instante mesmo. Quem já leu a Clarice Lispector, né, a nossa querida escritora brasileira Clarice Lispector, sabe que a Clarice tem uma tentativa de suspensão muitas vezes do tempo, para que a subjetividade mergulhe em si mesma e fique voltada para aquilo que foi chamado de instante já. Uma dimensão ali tão enraizada, tão singular, um acontecimento efetivo, para que, de fato, as vivências estejam enraizadas nesse momento. Fellini tem essa dimensão de instante já nos seus filmes. E mais, enquanto eu revia La Dolce Vita para fazer essa resenha, eu pensava, por exemplo, na noção do flaneur. O flaneur, esse dandy poético do Charles Baudelaire, ou então do Oscar Wilde, Charles Baudelaire, grande poeta francês, e o Oscar Wilde, esse grande aforista, ensaísta, poeta e dramaturgo, além de romancista irlandês, de origem irlandesa, que depois vai se radicar na Inglaterra. O Oscar Wilde e o Baudelaire flanavam pela cidade, falavam pela Londres vitoriana, flanavam pela Paris do século XIX e observavam a multidão. Tentavam aprender aquilo que passava, a impermanência, a fugacidade dessa nova vida de massa, dessa nova vida urbana, que pela primeira vez estava se forjando ali na modernidade. O que tem de flaneurismo, o que tem de voyeurismo em Fellini? A dimensão de que a história não apenas não tem continuidade, a não ser que se trate da continuidade das experiências
da presença, das ocasiões do Marcello, esse justamente jornalista e escritor que se sente muito incomodado com a sua própria carreira, mas não há em Federico Fellini, em La Dolce Vita, um aprofundamento da psicologia das personagens, como por exemplo acontece em Ingmar Bergman, esse grande cineasta sueco, em Lars von Trier, esse grande cineasta dinamarquês, ou em Woody Allen, por exemplo, o cineasta nova-iorquino. O que se dá em La Dolce Vita é um flanerismo, é uma folha de outono lançada pelo vento, que vai se espraiando em múltiplas direções e mesmo se esfacelando, dada a sua fragilidade, vai marcando com seu colorido, vai marcando ali com seu colorido algo desbotado muitas vezes, pelos momentos tensos, vai marcando a sua presença. Em Federico Fellini, em La Dolce Vita, o que nós temos é, desde o título, a encarnação de uma alegria de viver, de uma, digamos, de uma ânima, de uma alma italianófila, latina, de contentamento com a vida. Então Marcello, por exemplo, ele é um fotógrafo que se aproxima dos paparazzi, ele próprio flertando com paparazzo, que é o singular de paparazzi muitas vezes, para tirar foto das atrizes que vão a Roma. Existe uma atriz, uma moça de origem sueca, que vai a Roma, que vai dar entrevistas e assim por diante, e o Marcello tenta se envolver com ela, mesmo ela sendo casada. Uma atriz muito bonita, né, de bastante exuberância. E existe aquela cena famosíssima em que Marcello, eu estou controlando aqui o tempo, gente, que agora a equipe deste canal sou eu comigo mesmo. Então eu estou com o meu reloginho aqui, vou mostrar para vocês, ó, que estão acompanhando a resenha, o meu reloginho para acompanhar o tempo, pessoal. Então é o seguinte, tem aquela cena famosíssima da Fontana di Trevi, quando Marcello Mastroianni e Anna Ekberg, tô já falando com sotaque italianófilo, quando os dois vão até a Fontana di Trevi, essa que é a fonte mais famosa de Roma. E à noite, pela madrugada, a fonte vazia, sem ninguém, a moça, a atriz sueca entra na fonte, começa ali a se esbaldar com a água. É uma cena sumamente sensual, não há qualquer tipo de erotismo aberto, não se mostram partes do corpo da moça em nenhuma medida, mas existe toda uma sensualidade, e o Marcello, que a princípio se viu relutante em entrar na fonte, logo entra, e ele vai, a abraça, tenta beijá-la. É bem verdade que, salvo engano, só há um beijo efetivo em La Dolce Vita, o que parece algo contraditório, porque se trata da vida doce, da vida bem vivida, do instante já, a celebração do amor, a celebração do erotismo, a celebração da comunhão, da carnalidade, deveria ser posta. Mas os dois acabam não se beijando. O Marcello tem uma relação amorosa sumamente tensa com aquela que é sua eterna, digamos, namorada, que nunca se torna noiva, que com ele quer casar, mas nunca acaba com ele casando. Ela que é ciumenta, ela que é possessiva muitas vezes, e maternal para com ele e tudo mais. Ele diz que vai deixá-la, mas nunca o acaba fazendo. E aí, gente, nós temos o Marcello, quando nós esperamos que alguma coisa vai sair da trama, o que a gente percebe é que o Fellini justamente nos vai convidando para acompanhar o Marcello nos seus serões, para acompanhar o Marcello na ida a restaurantes, na ida a saraus, saraus poéticos, saraus musicais. Existe uma ocasião muito bonita, e aí se perfaz os italianos bem vestidos e bem vestidas, toda uma festa ali em que o Marcello encontra seu pai. O seu pai, ali logo nós percebemos, ao invés de ser aquela figura castradora, digamos assim, caga-regras, dizendo o que fazer, o que não fazer, o que nós temos com o pai do Marcello é um bom vivant, de tal maneira que nós conseguimos entender, digamos, que a maçã não cai muito longe da macieira, porque o pai do Marcello se anima com champanhe, ele que fora vendedor de champanhe, e disse que vendeu champanhe para meia Itália.
Ele então, bem vestido, bem trajado, com um lenço no bolso do terno, o cabelo penteado com gomalina, ele ali fumando o seu cigarro, fumando o seu charuto. Ele fica extasiado ao ver as dançarinas de Cancan, uma das quais havia ali se envolvido com o Marcello. E elas muitas vezes se aproximam do Marcello, sabendo que ele é um jornalista, ali querendo saber se ele pode, inclusive, contribuir com uma fotografia para ser posta no jornal e tudo mais. Então, sutilmente, o Fellini nos vai desvelando o mundo das celebridades, o mundo do cinema. Então, essa Dolce Vita seria o mundo ali, essa vivência dessas celebridades, os astros de cinema, dançarinos, poetas, pintores, músicos, escritores e assim por diante. É como se o Fellini abrisse para nós, que não fazemos parte desse círculo restritíssimo da alta arte romana, da alta arte italiana, os bastidores daquilo que se passa e tudo mais. E nós temos a ida do Marcello a saraus, nos quais se conversa, não, nos quais as pessoas se entretêm, nos quais as pessoas flanam, nos quais as pessoas bebem, dançam, se desnudam, se desvelam, celebram divórcios, celebram uniões passageiras, celebram uma vida que é Dolce Vita apenas e tão somente, eu devo dizer, no instante já. Por quê? Porque em momentos de fratura, o Marcello quer deixar a sua amada. Em momentos de fratura, o Marcello revela para um amigo a tiracolo, alguém a quem ele mal conhece, que ele sequer chegou a conhecer propriamente o seu pai. Ele elogia uma moça, ele diz, por exemplo, para a atriz sueca e para outras moças das quais ele se aproxima, sempre furtivamente, sem quaisquer compromissos, sem quaisquer aprofundamentos, ele diz que desejaria que elas fossem suas amadas, suas musas inspiradoras, que elas permanecessem, que ele jamais encontraria uma mulher como aquela. Mas, na verdade, aquilo é fogo fato. Marcello tem a ponta da língua, a cavalaria do desejo. E aí essa expressão, a ponta da língua, a cavalaria do desejo, é sumamente ambígua, como os espectadores e as espectadoras aqui do meu canal do YouTube podem bem saber. Então Marcello é alguém que se vincula à própria dimensão sensorial da experiência. Esse é o convite. E aí Federico Fellini, eu quero dizer a vocês, mais do que um cineasta da narrativa, mais do que um cineasta do bisturi psicológico, é um cineasta pintor, é um cineasta fotógrafo, é um cineasta da imagem, do trânsito da imagem. O que nós temos é a mostra de tomadas formidáveis, de praças de Roma, de tomadas de festa em que as pessoas dançam, de retomada, por exemplo, com breves colocações sobre a beleza da música oriental, da mulher oriental, do homem oriental, a dimensão ali de uma italianidade com Fellini, Roma com seu estatuário, a Fontana di Trevi, a Piazza Fiume, todos esses cenários são varridos pela câmera do Fellini de maneira ali panorâmica. É bem verdade que se nós pensarmos em outro cineasta tão fotográfico ou pictórico quanto o Federico Fellini, o Andrei Tarkovsky, esse grande cineasta russo, nós temos uma diferença muito grande. Enquanto a imagem tarkovskiana é mais lenta, mais vertical, mais, eu diria, psicologicamente, existencialmente, filosoficamente aprofundada, densa, tétrica, buscando ali o silêncio, Federico Fellini busca justamente o ruído, o barulho do tilintar das taças, a felicidade da vida que transborda de si mesma, transborda como uma taça de champanhe sendo vendida pelo pai do Marcello. Mas ambos são pictóricos, fotográficos, ambos são propriamente imagéticos, cineastas na acepção mais forte do termo. Estou olhando aqui sempre o reloginho, gente, porque vão buscar os aproveitamentos imagéticos da arte, que é a dimensão fundamental do cinema. A tomada, um close, um perfil, uma angulação, um rosto talhado
pelo aproveitamento da luz, e ali uma câmera que, se não para, como acontece na câmera do Tarkovsky, ou mesmo na câmera do Ingmar Bergman, esse grande cineasta sueco que eu já mencionei aqui nessa resenha, ela tem uma dimensão de fazer com que nós vislumbremos, contemplemos um filme de Fellini, como se estivéssemos sendo absorvidos por aquela atmosfera de festa, de fanfarronada, de piadas, de xistes, de risadas. Muitas vezes nós sentimos que pode haver, e essa é uma dimensão psicológica sorrateira nos filmes do Federico Fellini, muitas vezes nós sentimos que, sob essa capa de Dolce Vita, de alegria, de flaneur, de imagens de Roma, de pessoas bem vestidas, mulheres e homens bem vestidos, de alta arte, círculo restrito, o jornalismo, os pintores, os músicos, os poetas, nós sentimos que pode haver uma frivolidade de fundo, algo como uma tentativa de mascarar a vacuidade da vida, uma tentativa de mascarar a dor das relações alquebradas, com um tipo de flaneurismo, um tipo de não aprofundamento que faz com que o riso seja parecido com a condenação do palhaço ao riso. Se vocês se lembrarem do palhaço, e essa imagem não é gratuita nos filmes do Federico Fellini, por quê? Porque em La Dolce Vita, como acontece em 8:30, em Amarcord, existem amostragens, existem apresentações de imagens circenses. Aparece o palhaço, aparece muitas vezes o picadeiro, ele ali está com o seu rosto pintado, e no palhaço o sorriso ele não é de escolha, ele não é facultativo, o sorriso é obrigatório. No palhaço o sorriso mais parece uma ferida que não cicatriza, porque ele é coagido a rir. Ninguém é coagido a rir. Você ri em contraste com uma situação de afetação cotidiana, da modorra do cotidiano e assim por diante. Então nós temos em Fellini, e eu fui intuindo, eu fui entrevendo essas dimensões enquanto via, ou na verdade enquanto revia La Dolce Vita, filme de 1960, eu fui intuindo essas dimensões de que poderia haver uma tristeza subliminar, como que encalacrada por uma alegria algo coercitiva. Você não vê as personagens de Fellini sozinhas. Você mal vê o Marcello sozinho. Ele está sempre com alguém, como se ele tivesse que tapar o buraco de si mesmo com a presença de outrem. Isso não significa que não haja uma dimensão feliz e gregária em Fellini. Como eu disse, o caráter gregário, o caráter festivo, o caráter do instante já, um caráter nietzscheano do amor fati, do pertencimento a esse mundo e da não denegação do que ele pode colocar, porque ele é o único mundo que nós temos para o Nietzsche. Essa dimensão está em Fellini, uma alegria com o que há, com o instante já, mas ao mesmo tempo, quando as personagens lamentam por suas trajetórias, quando elas tangencialmente invejam as demais, quando elas gostariam de ter outros tipos de amores e relações, nós nos damos conta de que existe uma psicologia profunda em Federico Fellini, sob o rol de imagens, festas, músicas, danças, culinária, vinhos, culinária italiana, que desponta. Nós temos toda uma italianidade em Federico Fellini. E para fechar essa resenha de La Dolce Vita, eu quero compartilhar com vocês uma experiência própria. Já que Fellini compartilha conosco muito do seu olhar experiencial pela alma italiana, eu quero dizer a vocês que aqui na Europa, em janeiro de 2013, eu estive na cidade de Firenze, Florença. E em uma das cantinas a que eu fui, na hora do almoço, que é um almoço prolongado na Itália, aqui em Portugal também, às vezes há 2 horas de almoço, 1h30, 2 horas de almoço. E eu quero dizer que eu estava numa cantina e os meus olhos, eu senti os meus olhos como uma câmera de Federico Fellini a olhar para a mesa ao lado e perceber que uma série de amigos não estavam meramente almoçando. Eles estavam celebrando o almoço, il pranzo em italiano. Por quê? Colocavam estilizadamente, o guardanapo longevo que ia do pescoço até o colo, até as pernas, para que não se sujasse. Cheiravam o pão, brindavam com vários cânticos, com vários entoares de copos, de lembranças.
celebravam a comida, flertavam muitas vezes com a garçonete que passava de maneira lúdica e ela sorria. E eu tive a oportunidade de dizer para ela, nossa, eu estou me sentindo brindado com uma cena de um filme de Federico Fellini. Então, gente, essa italianidade, essa latinidade, que obviamente não está despida de fraturas, não está despida de estilhaços, é a aura de La Dolce Vita, filme formidável do grande cineasta italiano Federico Fellini, que eu acabo de resenhar para vocês aqui no meu canal do YouTube, gente. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e, digo mais, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E ainda mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, das aulas ao vivo com Vassoler e das leituras de Vassoler de trechos de grandes obras literárias, filosóficas, históricas, considere a possibilidade, ao clicar na tecla Seja Membro, de se tornar justamente um membro ou uma membro humanista deste canal e apoiar, segundo a sua possibilidade financeira, esse projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês sempre aqui nas resenhas de filmes do meu canal do YouTube, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília, do nosso querido Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!